Olá, eu sou a professora Thais e nós vamos juntos hoje estudar o artigo 5º da Constituição Federal. Esse artigo 5º, ele é extremamente importante para a Constituição, é um dos artigos mais importantes e relevantes dentro da Constituição Federal, mas ele não costuma ser tão importante assim ou tão cobrado para concursos da educação. Então, o que eu posso dizer? Se está presente no seu edital, você precisa conhecê-lo, mas você não precisa se preocupar em se aprofundar e conhecer cada mínimo detalhe, porque vai ser muito difícil ele ser cobrado, tá? Não é impossível, mas ali fica mais fácil ser cobrados outros artigos que vão tratar com mais profundidade sobre educação especificamente. Esse artigo, o caput dele é pequeno, mas ele tem muitos incisos que vão falar de assuntos diversos, não necessariamente relacionados à educação. São assuntos amplos que tratam sobre direitos e garantias fundamentais do cidadão, mas não estão diretamente ligados à educação. Por isso que raramente são cobrados. Então a gente vai conhecer, mas não vamos ter ali um foco tão grande de preocupação com ele, tá? Então vamos lá. Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, né? Artigo 5º. Artigo 5º. Então, vamos lá. Aqui é o caput do artigo, tá? É só esse pedacinho aqui, quando a gente chama de caput, é essa introdução é a parte principal ali do artigo, e aí depois vão ter vários incisos. Na verdade, são 78 incisos. Então, por isso que ele é grande. O caput dele é pequeno, mas são 78 incisos. E cada inciso vai falar de um assunto diferente. Então, vocês vão ver que ele é muito diverso. Então, a gente vai pontuar ali os mais relevantes, porque tem alguns assuntos que são mais recorrentes. Então, quando este artigo é cobrado, o que já é raro, quando ele é cobrado, tem uns 5 tópicos específicos, uns 5 incisos específicos que caem mais. Então, a gente vai neles, se aprofundar neles, e os demais a gente só vai dando uma passada. E aí, vocês vão ver que eu dei uma grifada no ponto-chave do inciso. Porque aí, na hora que você for estudar, você vai fazer o download desse slide, né, que eu vou conceder para vocês, logo abaixo da videoaula, e aí vocês vão somente, vão fazer a primeira leitura completa, mas depois vocês só vão fazer a revisão ali dos pontinhos, das palavrinhas-chave para lembrar do que fala aquele inciso e não esquecer do que é mais importante, mas vai ficar mais focado aí nesses 5 que eu vou apontar para vocês, combinado? Então, vamos lá. O que esse artigo vai dizer? Que todos são iguais perante a lei, sem nenhuma distinção, então sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, então não é somente brasileiros, estrangeiros também, tá? Residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. E aí vem os 78 incisos. Então, esse aqui é o artigo, tá? Aqui o que a gente precisa, que é imprescindível, que a gente não pode esquecer. Todos são iguais, então isso aqui é indiscutível e não tem nenhuma exceção. Então, se aparecer lá por um acaso, que todos são iguais perante a lei, exceto, ou qualquer exceção, qualquer palavrinha que dê a entender que tem uma exceção nessa regra, já considera errado, tá? Já vai estar absurdo, então pode desconsiderar. Então, não vai ter nenhum tipo de distinção e também tanto para brasileiros quanto estrangeiros que são residentes no país. Então, esse artigo ele não se aplica somente para os brasileiros, mas também a todos os que moram aqui no Brasil. Então, pode ser de outro país, mas que mora, que reside aqui, vai estar coberto por esses direitos do artigo 5º, tá? Então, se aparecer lá que somente para brasileiros, também tá errado, porque os estrangeiros residentes também entram nesses direitos aqui trazidos, tá? E aí vai falar da inviolabilidade, ou seja, não se pode atentar contra a vida, contra a liberdade, contra a igualdade, contra a segurança e contra a propriedade, ok? Aí vamos lá para os incisos agora. Esse aqui, o primeiro, ele é um dos que, quando cobrado, costuma cair. Então, vou colocar aqui um asterisco nele para vocês identificarem. Ele é muito simples, ele vai dizer que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. O que eu gosto de chamar atenção aqui para vocês, porque aí sempre tem alguém que vai dizer, ué, mas se homem e mulher é igual nas obrigações e nos direitos, por que homem tem que se alistar para o exército e mulher não tem que se alistar para o exército? Então, não são as mesmas obrigações, são obrigações diferentes. É por isso que depois da vírgula, aqui, ó, dessa vírgula, a gente tem nos termos desta Constituição, tá? Porque vai ter parte específica para tratar sobre a obrigatoriedade do serviço militar e aí não tem mulher. Então, é nos termos da lei, tá? Não é absolutamente tudo.
nos termos do que está estabelecido dentro da Constituição. Então, são iguais, sim, em direitos e obrigações, e não é que tem exceção, é que tem coisas que estão estabelecidas em lei que vai ser direcionada, no caso, aí para os homens, enquanto tem outras para as mulheres. Então, não é isso que a gente vai, não precisa discutir esse assunto, também porque se for cobrado, a gente não precisa ter esse conhecimento aprofundado dessas discussões que acontecem. Eu só gostaria de pontuar, porque eu sei que tem muita gente que na hora que lê já pensa nisso, tá? Então, só pra gente esclarecer que tem essa vírgula aí que dá essa explicaçãozinha pra gente. Então, basicamente, eu disse aqui no começo que todos são iguais, sem distinção. E aqui eu tô reforçando isso, né? Homens e mulheres são iguais. Então, já que todos são iguais, homens e mulheres também serão iguais, nada muda. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, sabe aquela máxima de eu não sou obrigada a nada? Realmente, você não é obrigada a nada, apenas o que está estabelecido na lei. Então, se tiver na lei, você vai ser obrigado sim. Se não tiver na lei, realmente a gente não é obrigada a nada, tá? Então, pode pensar assim. Esse aqui não costuma cair não, tá? Até porque eu sempre gosto de falar que tem alguns aqui que são muito intuitivos. A gente lê e fala, faz sentido que seja isso. As coisas são assim mesmo. Então, a gente consegue levar numa boa. Tem outros que vão ser mais estranhos, aí a gente pode, de repente, fixar melhor. Se você passar o olho em algum que você fala, nossa, não sabia disso, volta nele, escreve, faz algum mapa mental, faz alguma coisa pra te ajudar, tá? Ninguém será submetido a tortura, nem tratamento desumano ou degradante. Então, essas coisas aqui são bem óbvias, né? É livre a manifestação do pensamento. Aqui é um também que é importante, tá? Principalmente quando a gente trata de educação, né? Porque tem a ver, né? Vamos focar aqui pro nosso lado, pra educação. É livre a manifestação do pensamento. A escola, tem uma das funções da escola é fazer com que a gente gere no aluno reflexão, pensamentos. E a gente tem que entender que esse pensamento, essa reflexão, ela é através da liberdade, né? Então, todo mundo tem a liberdade de se manifestar, de refletir, enfim, de pensar. É assegurado o direito de resposta, esse aqui não costuma ser muito cobrado, não. É inviolável, né, a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Eu vou ler mais um que tá depois aqui pra gente complementar, tá? É assegurada a prestação de assistência religiosa às entidades civis e militares em internação coletiva. Então, aqui é por isso que em hospital, por exemplo, pode entrar um padre, um pastor para fazer oração, enfim. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo, ou seja, com exceção, se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, vamos lá. Por que eu parei aqui? Porque esses três últimos, eles falam sobre a religião. E aí, eu gostaria de chamar a atenção porque a gente tem alguns assuntos, alguns aspectos relacionados à religião, por exemplo, na LDB, que vai falar sobre o ensino religioso ser de matrícula facultativa, ou seja, o aluno tem a opção de se matricular ou não, mas ser de oferta obrigatória. Então, entra um pouquinho aqui em algumas coisas que estão presentes dentro da educação, que é a questão da religião. E o que a gente tem que entender nesses três incisos aqui? Basicamente, que é livre, a gente tem liberdade no Brasil de ter a religião que quiser, né, e professar a fé que quiser, ninguém é obrigado a seguir nenhuma religião, porque a gente está pautado no Estado laico, que quer dizer apenas que a gente dá liberdade para que as pessoas escolham a sua religião, né? Que as pessoas têm liberdade de ter a religião que quiserem. E além dessa, só que essa liberdade, ela tem um limite, que é a lei. Então, a gente só não pode usar a liberdade religiosa para infringir a lei, tá? Então, essa liberdade, ela não é sem limites, como muita gente pensa. Ela tem um limite. Por exemplo, se na minha religião eu preciso matar alguém para cumprir alguma questão, algum ritual, alguma coisa relacionada à minha religião, eu estarei infringindo uma lei do meu país, que eu não posso matar ninguém. Então, estando infringindo a lei, eu não posso fazer. Então, aí a minha liberdade religiosa, ela vai ser cortada, porque aí ela já ultrapassa os limites da lei, tá? Então, é só essa concepção que a gente precisa ter nesses termos aqui. E esses também são assuntos... Deixa eu grifar aqui, né? Colocar o asterisco que eu tô colocando. Essa aqui a gente pode considerar até em um só, tá? Mas esses aqui são também comuns quando a gente trata de artigo 5º, tá? É livre a expressão, ó, outro aqui que é importante pra gente.
É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Então, a gente tem liberdade de se expressar, né? Tanto intelectualmente quanto artisticamente. Então, eu tenho liberdade de, por exemplo, expor meus estudos, minhas pesquisas. Se eu for um artista, né, de ter as minhas músicas lá, meus filmes, enfim. Cientista, que as pesquisas, comunicação, jornalistas. Então, tem liberdade independente de censura ou licença. Então, não preciso não posso ser censurado e não preciso de licença para exercer essa liberdade de expressão, essa livre expressão. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização, né, caso isso não seja cumprido. A casa é o asilo inviolável do indivíduo, então ninguém pode entrar, né, penetrar sem consentimento do morador, exceto se estiver em flagrante, quase que não sai. Ou ainda para prestar socorro, então tem algumas exceções. Também não pode violar correspondência de ninguém. Esses aqui já não costumam ser muito cobrados, tá? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Então, esse aqui também, quando é cobrado, esse aqui é comum também, tá? Então, a gente tem liberdade de ter qualquer trabalho, qualquer ofício, qualquer profissão, desde que aqui, ó, atendidas qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, se o trabalho que você for exercer, o ofício que você tiver, precisar de alguma formação, isso for determinado por lei, aí você precisa ter essa profissionalização para exercer. Mas, se não for o caso, não tem problema. Por exemplo, médico, você só vai ser médico se você tiver uma autorização. Advogado, você só vai advogar se você também passar lá na OAB, enfim. Então, tem algumas profissões, alguns ofícios que exigem uma comprovação determinada, e outras não. Então, se for necessário, você tem que ter essa comprovação para exercer. É assegurado a todos o acesso à informação, é livre a locomoção. Então, aqui, vocês vão ver que são coisas bem intuitivas. É importante fazer a leitura, mas eu não vou detalhar, porque não costuma cair pra gente. Aí, vocês vão ver que vai ficando cada vez mais distante da educação. Vou mostrar pra vocês, ó. Todos podem reunir-se pacificamente. É plena a liberdade de associação para fins lícitos. Claro, não vai ser para fins ilícitos, né? Vedada de caráter paramilitar, ou seja, tipo, para armamento, para quando as pessoas se juntam com armas para fazer alguma coisa do tipo, tá? A criação de associações também é livre. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, ou seja, deixar de existir, né? E ter as atividades suspensas por decisão judicial. Ninguém pode ser compelido a associar-se, ou seja, ninguém pode ser obrigado a se associar, né, em alguma associação. As entidades associativas têm legitimidade para representar os filiados. É garantido o direito de propriedade. A propriedade atenderá a uma função social, que é a função de ter uma moradia, né? A lei estabelecerá procedimento para desapropriação. Então, né, como a gente tem aqui a propriedade como um direito e ela cumpre uma função social, é por isso que a gente vai ter que ter lei para falar sobre desapropriação, não vai ser qualquer coisa, né? E sempre, ó, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, aqui no caso, quando for para utilidade pública, né? No caso, iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, ou seja, aconteceu acho que aconteceu isso em Brumadinho, naquelas cidades que teve o rompimento de barragem, que precisou usar algumas propriedades particulares para abrigar pessoas, para prestar socorros, enfim, já aconteceu, quando acontece desastre, isso é até comum, tá? Mas sempre, se for necessário, indenizar depois o proprietário do local que foi necessário isso, tá? Ocorrer. A pequena propriedade rural não será objeto de penhora. Os autores têm direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras. Então, aqui há os direitos autorais, né? Aliás, direitos autorais muito presentes durante a pandemia, porque muitos profissionais da educação, inclusive, precisaram utilizar vídeos, e aí músicas e histórias. E aí a gente teve um pouquinho dessa questão dos direitos autorais, né? A gente teve que se aprofundar um pouquinho mais, estudar o que são os direitos autorais para não infringir nada nesse sentido. São assegurados no termo da lei. Então, o quê? A proteção às participações individuais e obras coletivas e reprodução de imagens e vozes humanas. Aqui também tem a ver com os direitos autorais, né? Fiscalização do aproveitamento econômico das obras. Que mais? A lei assegurar aos autores inventos industriais privilégio temporário para sua utilização.
Aqui, ó, o direito da herança, e aí o direito da herança tem lei que trata especificamente também, né? E aqui complementa, ó, sucessão de bens de estrangeiros situados no país, como que isso vai acontecer, defesa do consumidor. Então, são assuntos bem diversos da educação, então não costumam ser cobrados nesse sentido. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular. Aqui eu vou destacar, por quê? Porque a gente está numa escola. Escola presta informações. Então, por exemplo, um pai vai lá e requer informações sobre o filho. Tá na lei, tá no ECA, tá na LDB e também tá na Constituição, né? Que a gente tem direito de receber informações relacionadas do nosso interesse particular. Então, a escola, enquanto um local público, de atendimento público, tem essa obrigação de cumprir e de prestar essas informações, tá? E também de interesse coletivo, né? Então, por exemplo, de interesse coletivo aqui, o que a gente tem? Sabe aqueles murais na escola que a gente coloca lá prestação de contas e as famílias? Quem quiser pode ir lá olhar como que o dinheiro foi aplicado, para que fim foi utilizado. Isso é transparência, né? E a gente já tá, assim, se antecipando em mostrar uma informação que é de interesse coletivo. Então, as pessoas não precisam nem ir lá requerer na secretaria, olha, eu quero informação dos gastos da escola. Não, tá tudo lá no mural bonitinho, obedecendo à transparência, né? São a todos assegurados independente do pagamento de taxas. Então, o que é assegurado mesmo sem pagar taxa? Direito de petição, tá? Para defesa de direitos ou contra alguma ilegalidade ou abuso. Obtenção de certidões para defesa de direitos ou também de interesse pessoal. A lei não excluirá a apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito. Então, o que quer dizer? Que isso não vai ser aprovado, né? Lesão ou ameaça a direito da pessoa. A lei não prejudicará o direito adquirido, então se a pessoa já tem o direito adquirido, a lei não vai retroagir, então não vai tirar esse direito adquirido da pessoa. Exemplo aqui, só para ficar mais visual, sabe quando, por exemplo, alterou as legislações relacionadas à previdência, então a contribuição, a aposentadoria. Aí você entrou num concurso depois e tinha uma galera lá que já estava lá faz tempo. E aí a regra mudou para você que é novo, mas para quem já estava lá, que já tem o direito adquirido a trabalhar tanto tempo, porque já está contribuindo há sei lá quanto tempo, essa pessoa vai continuar lá na regra antiga e você entra na regra nova. É isso, a pessoa já tinha um direito adquirido, então ela não vai perder esse direito que ela já tinha adquirido. Somente as pessoas que entraram depois é que vão ter que se adequar às novas regras. Quem já estava permanece com esse direito adquirido. Então, por isso que isso acontece. Não é porque a prefeitura é boa, o estado é bom, a empresa é uma belezinha. Não, é porque tá na lei, tá na Constituição que a gente não pode perder um direito que já foi adquirido, tá? Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Aqui, são tribunais que acontecem muito quando o país perde a democracia, por exemplo, que não é tudo direitinho da forma que está na lei. É um tribunal, por exemplo, acontece em épocas de guerra, por exemplo, tá? Então, uma coisa bem adversa aqui. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei, assegurados a plenitude da defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Não haverá crime sem lei, então, claro que não há crime se não tiver lei, né? A lei penal não retroagirá, a lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e de liberdades fundamentais. A prática do racismo é crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Então, o que isso quer dizer? Que esse crime do racismo, ele não tem fiança, então se a pessoa comete esse crime, não tem fiança que a pessoa possa pagar para sair, e ele não prescreve, então não tem uma questão de tempo, que nem a maioria dos crimes tem, né? Passou tantos anos, prescreve o crime. Não, esse crime não prescreve. Então, a pessoa pode ter cometido hoje, daqui 30, 40 anos será julgada da mesma forma, porque ele não prescreve. A lei considerará crimes inafiançáveis insuscetíveis de graça e anistia quando for tráfico, tortura e ilícito de entorpecentes, terrorismo ou crimes hediondos. Constitui crime inafiançável, imprescritível, a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Nenhuma pena passará da pessoa condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação. A lei regulará a individualização da pena. Aqui fala bastante sobre penas, então é um assunto que
muito impossível de ser cobrado em educação, tá? Não haverá penas, então a gente não tem pena de morte, a gente também não tem, que mais aqui? Perpétua, trabalho forçado, banimento e nem cruel. Então, por isso que a gente não tem, né? Porque tá na Constituição essa proibição. Pena de morte não existe no Brasil pena perpétua para sempre. A gente não pode obrigar o preso a trabalhar, nem banir do país, então expulsar do país, e nem que seja uma pena cruel, né? A pena ela vai ser cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com o delito cometido, com a idade da pessoa e com o sexo. Então, a gente tem cadeia masculina e feminina, o delito, se for mais grave, vai para uma instituição, se for menos grave, vai para outra, e por aí vai, e também é considerado aqui a questão da idade. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. As presidiárias, elas têm o direito de permanecer com os filhos no período de amamentação, então aqui eu vou destacar porque está envolvendo criança, né? Então aqui a gente pode ter ali um paralelo com o ECA, com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Por que a presa tem direito de ficar com a criança enquanto estiver amamentando? Porque é importante para o desenvolvimento da criança. É um nutriente importante para aqueles primeiros meses de vida. Então é um direito... Aqui não é nem tanto da presidiária, é da criança que está sendo garantido esse direito de permanecer com a mãe nos primeiros meses de vida para amamentação, que é uma fase muito importante. Então, aqui a gente linka um pouco com o ECA, então eu acho que eu já grifei mais de 5, né? Mas vocês vão considerando esses que são os que a gente consegue fazer um paralelo com a educação. Então, eu espero que vocês estejam conseguindo visualizar isso. Vocês estão percebendo que é extenso pra caramba, são 78 incisos, que falam de assuntos muito diversos, herança, direito, propriedade, penas, uma série de coisas, igualdade, enfim. Mas o que a gente está destacando são aqueles pontos específicos que vão se encaminhar junto ali com a educação, que caminham junto com a educação, tá? Nenhum brasileiro será extraditado, então vai ser expulso do país. Não será concedida extradição a estrangeiros por crime político ou crime de opinião. Ninguém será processado, sentenciado, se não pela autoridade competente. Ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral são assegurados a contraditória e ampla defesa. Não são admitidas provas por meios ilícitos. A pessoa não é considerada, ninguém é considerado culpado até que o trânsito em julgado. Será admitida a ação privada dos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. A lei poderá restringir a publicidade dos atos processuais. Ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada pela autoridade. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra, se não comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa a ele indicada. O preso será informado dos seus direitos. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão. A prisão ilegal será imediatamente relaxada. Então, se for ilegal, vai ser solto, né? Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória. Não haverá prisão por dívida, então ninguém pode ser preso se tiver devendo, senão acho que metade do Brasil estaria preso, né? Não teria nem cadeia para todo mundo. Vamos conceder, né, habeas corpus sempre que alguém sofrer ou achar ameaçado de violência ou coação em relação à sua liberdade ou ainda tiver uma ilegalidade de abuso de poder. Vamos conceder mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Também fala sobre o habeas data, né, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso for a autoridade pública. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado ou seja, pode ser imposto, né, por partido político, organização sindical, que mais aqui? Conceder-se-á mandato de injunção, habeas data, que são assuntos muito relacionados a um direito mais penal também, foge demais das coisas relacionadas à educação, assim, não tem motivo para cair uma questão dessa, tá? Porque foge muito do que a gente trata. E aí eu sempre gosto de lembrar do nosso concurso, qual é a função dele? É a nossa entrevista de emprego. A banca, né, e a prefeitura, o estado, enfim, quem estiver admitindo você formulando esse concurso, quer saber se você tem capacidade de exercer sua função. Então,
Por que eu vou querer saber se você sabe sobre habeas corpus, habeas data, penas, se isso não é interessante para sua função? O que é interessante para sua função? Outras questões relacionadas à educação. Aí sim eu quero saber se você sabe. Então, tem tantos documentos para serem cobrados, muito provavelmente não vai cair um assunto tão específico de direito como esse aqui, tá? Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita, para quem não puder pagar, né? O Estado vai indenizar o condenado por erro judiciário. São gratuitos para os reconhecidamente pobres o registro de nascimento e a certidão de óbito. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo, então que não seja muito demorado, né? É isso. Não é pra ficar com medo. É muita coisa? Muita coisa. Vou lembrar de tudo isso? Lógico que não. Preciso lembrar de tudo isso? Também não, porque não é isso não é esse o foco. Então, vocês vão naqueles que eu grifei, entendam a relação que eles têm com a educação. Ficou com alguma dúvida? Manda aqui nos comentários que a gente esclarece. Ademais, vocês só vão se familiarizar com o texto. Não precisa fazer, nem precisa ficar tanto assim preso em fazer mapa mental, resumo e tal, lista de palavras, porque não é comum que esse artigo seja cobrado. Vou bater nessa tecla bem. Então, vai nos que eu falei, nos que eu fiz o asterisco, que são esses os mais importantes, e nos outros vocês só vão se familiarizar com a escrita para caso aparecer, vocês não estranharem, tá bom? Então, esse é o nosso combinadinho relacionado ao artigo 5º. Não precisem se preocupar muito com ele, mas qualquer dúvida eu tô nos comentários à disposição de vocês. A gente se vê numa próxima. Até mais!